O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas por aquelas que permitem a maldade. O silêncio que permite a sombra crescer. A cumplicidade invisível, quando o silêncio também grita. Nem toda destruição vem com violência. Algumas vêm em silêncio, num silêncio cúmplice, num silêncio que cruza os braços, fecha os olhos e diz: não é comigo. Foi assim que muitos horrores da história nasceram, não com gritos, mas com ausências. Não com bombas, mas com consentimentos passivos. Não com monstros, mas com multidões que preferiram não ver. Einstein sabia disso. Sabia que a maldade, por si só, não era o maior perigo. O maior perigo sempre foi e ainda é a omissão. O medo de se posicionar. O desejo de não se comprometer. A busca desesperada por se proteger da rejeição. E então nos calamos. Vemos injustiças todos os dias pequenas, grandes, sistemáticas, e seguimos a vida como se fossem parte do cenário. Alguém humilha outro na frente de todos. E ninguém diz nada. Um sistema explora quem não tem escolha. E todos seguem consumindo. Uma mentira se repete até virar verdade. E ninguém ousa contestar. Porque contestar dói. Se posicionar custa. Falar a verdade rompe laços frágeis. Desperta a raiva dos adormecidos. E coloca em risco a aceitação daqueles que vivem na bolha. Mas a que preço? Aos poucos, vamos abrindo mão da lucidez em troca de pertencimento. Vamos anestesiando a consciência para não ver o que incomoda. Vamos justificando o injustificável com frases prontas. É só uma opinião. Não quero me meter. Cada um com sua verdade. E nessa tentativa de neutralidade, nos tornamos aliados do que nos destrói. Porque onde há neutralidade diante do mal, há colaboração. Porque onde há silêncio diante da injustiça, há aceitação. Porque onde há covardia disfarçada de prudência, há sombra crescendo. Você sente isso? No fundo, sente. Sente que algo está errado quando se cala diante de uma cena cruel. Sente que a alma dói quando finge não ver o sofrimento do outro. Sente que há algo morrendo dentro de você toda vez que escolhe o conforto da omissão. Esse algo é sua integridade. A integridade não grita, ela sussurra. Sussurra toda vez que você vira o rosto diante daquilo que deveria confrontar. Toda vez que aceita o que vai contra tudo o que acredita, só para não se indispor. Toda vez que se cala e percebe que está se calando também diante de si. Não há nada mais violento do que assistir ao mal e seguir como se nada tivesse acontecido. Essa é a mais profunda desconexão com o outro, com o mundo, consigo. Einstein não falou sobre política, sobre ideologia, sobre lados. Falou sobre consciência, sobre responsabilidade, sobre o dever sagrado de ser humano antes de qualquer outra coisa. E ser humano é se importar, é se levantar quando ninguém mais o faz. É dizer não quando todos dizem sim. É sustentar a voz, mesmo que ela trema. É suportar a solidão de ser verdadeiro em um mundo que premia máscaras. Não é fácil, mas é isso que separa o desperto do adormecido, o íntegro do moldado, o presente do indiferente. O mal se alimenta do silêncio. A sombra cresce nas rachaduras da omissão. E cada vez que você escolhe se calar diante do que sabe que é errado, você não apenas permite o mal, você o prolonga. Mas a boa notícia é, o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você se posiciona com coragem, você corta um elo com a sombra. Cada vez que você defende o que é justo, você ilumina. Cada vez que você é voz onde só há silêncio, você desperta. E é disso que o mundo precisa agora. Não de mais gritos, mas de mais consciências, de mais presença, de mais gente que entendeu que o mal não cresce sozinho, ele precisa da nossa ausência para existir. Quando se calar é se tornar parte do problema. Há momentos na vida em que o silêncio não é neutro, é posicionamento, é escolha, é aliança, e talvez ninguém nos tenha ensinado isso. Desde cedo aprendemos que é mais seguro não se envolver, que é melhor evitar confronto, que ficar na sua é sinal de sabedoria, que não comprar a briga do outro é uma forma de proteção. Mas, proteção de quê? De ser odiado? De ser mal interpretado? De ser cancelado? Ou de enxergar que, por medo de confronto, você se tornou cúmplice de tudo o que condenava em silêncio? É aí que mora a ferida. Porque não há dor mais profunda do que perceber que você se traiu para ser aceito, que você viu algo errado e fez de conta que não era com você, que você engoliu sua voz,
para manter relações que não mereciam nem seu silêncio. E essa dor acumula, ela vai pesando no corpo, no coração, na alma, até o dia em que você não se reconhece mais. Até o dia em que sua lucidez grita tão alto que o silêncio começa a te doer mais do que qualquer consequência externa. E é nesse ponto que algo muda. Aos poucos, você entende, se calar é permitir que o mundo permaneça doente, e pior é manter sua alma acorrentada à covardia. Você se lembra daquela vez em que viu alguém sendo humilhado e não fez nada? Lembra da vez em que riram de alguém que pensava diferente, e você riu junto, só para não destoar? Lembra da vez em que disseram algo cruel na sua frente, e você apenas sorriu desconfortável? Você pode ter esquecido os detalhes, mas seu corpo lembra, sua consciência lembra, sua alma carrega isso, porque não existe neutralidade verdadeira diante da injustiça. Existe medo, existe omissão, existe silêncio, e silêncio também é linguagem. Einstein não nos alertou sobre os tiranos, nos alertou sobre os observadores. Sobre os que veem e fingem que não veem, sobre os que sentem, mas disfarçam, sobre os que sabem, mas não agem. E por que fazemos isso? Porque fomos ensinados a sobreviver. Mas agora, chegou a hora de aprender a viver. Sobreviver é se moldar ao que o mundo espera. Viver é sustentar sua verdade mesmo quando o mundo inteiro prefere mentiras confortáveis. E isso exige coragem. A coragem de ser a única voz discordante. A coragem de decepcionar quem esperava sua omissão. A coragem de cortar vínculos com aquilo que você amava mas que se nutria da sua ausência. Você não veio ao mundo para ser um espectador da dor. Veio para ser canal de luz. Mesmo que isso custe relações. Mesmo que custe fama. Mesmo que custe conforto. Porque no fim, o que custa mais caro é a paz que você perde quando se cala diante do que sua alma implora para dizer. Você pode não conseguir mudar o mundo inteiro, mas pode impedir que o mal passe por você sem resistência. E isso já muda tudo. A voz que você calou está morrendo para te libertar. Você sabe que tem algo dentro de você pedindo para sair. Uma voz antiga, uma força esquecida, um impulso que te atravessa, principalmente nos momentos em que o mundo te pede silêncio. É como se algo em você soubesse que se calar mais uma vez, vai doer mais do que falar. Mas ainda assim, você hesita. Porque dizer o que pensa pode gerar rejeição, pode afastar, pode incomodar, pode fazer com que você seja visto como o chato, o exagerado, o que sempre questiona. E, por medo disso, você se cala. De novo, e de novo, e de novo, até que um dia, a sua voz começa a adoecer dentro de você. Sim, ela adoece. Ela se torna nó na garganta, se transforma em dor de estômago, em ansiedade disfarçada, vira insônia, vira angústia, vira raiva voltada contra si. Porque tudo o que não é expresso com verdade, volta como dor. Einstein sabia, o perigo não está apenas na maldade dos que agem, mas na omissão dos que veem e não dizem nada. E essa omissão começa dentro. Você vai se anulando em pequenas doses. Deixa de dizer o que sente. Deixa de defender quem precisa. Deixa de corrigir o injusto. Deixa de ser ponte e vira muro. Mas aí, algo começa a mudar. Você começa a escutar essa voz de novo. No silêncio do banho. No meio da madrugada. No instante em que está prestes a se calar, ela grita. E diz, não é só sobre o outro. É sobre você. Porque toda vez que você se cala diante de algo que fere sua alma, você diz a si mesmo, você não merece ser ouvido, você não importa, sua verdade não tem espaço aqui, e essa repetição vai apagando sua luz, vai diminuindo sua força, vai te fazendo acreditar que viver é suportar, mas não é. Viver é se levantar, viver é se escutar, viver é ter coragem de ser o único a discordar, e ainda assim permanecer inteiro. Viver é se alinhar com o que a alma pede, mesmo que o mundo torça o nariz. Sua voz é a sua alma tentando existir no mundo, e ela já não aceita mais ser silenciada. Não importa se treme, se falha, se não sabe usar as palavras certas. Ela precisa sair, precisa ser ouvida, precisa respirar. Porque quando você fala o que é justo, o que é íntegro, o que é verdadeiro, você não apenas se cura. Você abre caminhos para que outros também falem. Você vira farol. Você vira coragem encarnada. E mesmo que isso não mude o mundo inteiro,
muda o seu mundo. E quem muda o próprio mundo, já mudou o suficiente. Você não precisa ser perfeito. Não precisa saber tudo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar inteiro com a própria consciência. Só precisa parar de se trair para agradar. E, nesse momento, sua voz se torna ponte, se torna cura, se torna verdade. A sombra só cresce onde há silêncio. Mas quando você fala, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem certeza, a luz começa a voltar. A luz que você sustenta quando ninguém mais quer ver. Chega um ponto no caminho em que não se trata mais de convencer ninguém. Não se trata mais de debater, de provar, de vencer argumentos. Se trata apenas de ser. Ser luz, ser presença, ser consciência em um mundo que insiste em dormir. Você começa a entender que sua força não está em falar mais alto, mas em sustentar a própria lucidez, quando todos ao redor insistem em manter os olhos fechados. E é aí que nasce a verdadeira coragem, manter-se acordado em meio à anestesia coletiva. Einstein não nos chamou à guerra, nos chamou à responsabilidade. A responsabilidade de não sermos cúmplices, nem por omissão. Porque o silêncio das almas conscientes, é o adubo perfeito para o crescimento da escuridão. Mas quem está desperto, incomoda. Você já deve ter percebido isso. Você fala algo óbvio, justo, humano, e as pessoas reagem. Como se você tivesse agredido. Você aponta uma incoerência e é tratado como rebelde. Você se recusa a seguir o fluxo e chamam isso de arrogância, de radicalismo, de drama. Mas lá no fundo, você sabe, você não está tentando causar conflito. Você está tentando manter a sua paz. Uma paz que só existe quando há coerência entre o que você sente e o que você expressa. E essa paz é inegociável. É por ela que você se afasta. É por ela que você silencia onde antes discutia. É por ela que você fala onde antes se calava. É por ela que você escolhe perder vínculos frágeis para manter a fidelidade com a sua alma. Isso é maturidade espiritual. É entender que você não precisa ser entendido. Precisa ser verdadeiro. Não precisa ser aceito. Precisa ser inteiro. E ser inteiro num mundo de metades é, por si só, um ato de resistência. Você se torna farol. Não porque brilha mais, mas porque se recusa a apagar a própria luz para caber na escuridão dos outros. E talvez você se sinta só. Talvez pareça que ninguém te escuta. Mas a verdade é que sua existência desperta outros em silêncio. Você já inspirou gente que nunca te disse. Já tocou consciências com um olhar. Já foi ponto de luz em vidas que você nem imagina. Por quê? A luz não precisa de microfone, ela precisa de presença. E a sua presença, agora, carrega um código. O código da coerência. Do não mais se trair. Do não mais assistir calado. Do não mais fingir que não vê. Esse código não está nos seus discursos. Está no seu silêncio. No jeito como você caminha. No olhar que você sustenta. Na calma com que você diz não. Na firmeza com que você escolhe quem você quer ser mesmo que o mundo inteiro esteja apontando o oposto. Esse é o ponto mais profundo da jornada. Quando você já não precisa que o mundo veja, porque você já vê. Isso, basta. O mundo muda quando você se recusa a ser cúmplice. Você não precisa mover multidões para transformar o mundo. Basta mover sua consciência. Basta se levantar uma única vez. Quando todos escolherem se sentar. Basta dizer, isso não é certo, mesmo que sua voz seja a única no cômodo. Essa é a revolução invisível. Aqui começa no mais íntimo. Aqui não faz barulho, mas muda tudo. Porque toda mudança verdadeira começa com uma única decisão: não ser mais cúmplice. Não ser cúmplice do sistema que explora. Não ser cúmplice das palavras que ferem. Não ser cúmplice dos silêncios que matam. Não ser cúmplice da mentira disfarçada de normalidade. Einstein não apontava o dedo para os grandes vilões. Apontava para o espelho. Ele sabia que não são apenas os atos que constroem o mundo, mas as omissões também. Que não é só a maldade que destrói, é a indiferença que permite. Que o perigo não mora só na escuridão, mas na luz que se recusa a brilhar. E você, agora sabe disso. Você aprendeu, no silêncio das suas observações, que cada gesto conta. Cada posicionamento molda o tecido da realidade. Cada palavra calada ou dita deixa um rastro. E por isso, escolheu se tornar presença. Presença que cura. Presença que ilumina.
presença que se recusa a passar por este mundo como espectador. Você já entendeu que não veio aqui para apenas existir. Veio para ser ponto de virada. Veio para quebrar ciclos. Veio para sustentar valores que não se dobram à conveniência. E isso tem um preço. Você pode perder algumas pessoas. Pode deixar de ser convidado para certos lugares. Pode caminhar, mas só por algum tempo. Mas você ganha algo que ninguém pode tirar. A paz de saber que não se vendeu, que não se calou quando a alma gritava, que não se escondeu quando o mundo precisava de verdade, que não se adaptou à mediocridade por medo de incomodar. E, mais do que isso, você vai inspirar. Talvez sem saber, talvez sem ouvir, talvez sem nunca receber reconhecimento. Mas alguém, em algum lugar, vai te ver sendo inteiro e vai lembrar que também pode ser. Alguém vai ouvir sua coragem e se permitir sentir a própria. Alguém vai sentir que sua luz incomoda, porque mostra o quanto apagado está. E talvez isso baste, porque o mundo não muda por decreto. Muda por contágio. Muda quando alguém escolhe parar de repetir. Muda quando alguém diz não com amor, mas com firmeza. Muda quando você muda. E você mudou. Agora, não importa se o mundo ainda dorme. Você está acordado. E sua vigília silenciosa é, por si só, um ato de amor. Continue, mesmo que ninguém agradeça. Mesmo que o caminho siga estreito. Mesmo que o retorno seja apenas o eco da sua própria integridade. Porque uma alma desperta é como um fogo que não se apaga, e mesmo que o mundo tente apagar sua luz com dúvidas, cinismo ou medo, você já se tornou chama. E onde há chama, a sombra nunca mais será a mesma.